Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que venho aqui nesta quarta-feira trazer algumas reflexões relacionando o nosso Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer um tema instigante, um tema que faz parte do meu dia a dia em relação às reflexões, a, ao conhecimento, a aprofundar em relação a esse conhecimento, não só empírico, como também científico, faz parte do meu dia a dia, que é trabalhar na lapidação da inteligência, a lapidação do ser inteligente, que são as pessoas, né? Que nascem todos os dias aqui no nosso planeta, tentando, galgando, né? É um processo evolutivo nessa caminhada aí infinita que temos é, a prosseguir, né? Primeiramente, na minha fala, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa palestra, nessa live aqui pela página do Centro Espírita Chico Xavier. É sempre é, gratificante poder estudar a doutrina e poder dialogar e poder conversar com vocês sobre quais são as reflexões, o que essa doutrina tanto vem nos agregar em relação a conhecimento edificante, a um conhecimento que venha nos agregar valores positivos, não só para o nosso desenvolvimento físico, aqui no planeta Terra, mas também espiritual, que a gente sabe que não é só aqui, é de uma forma universal. Então, antes de eu trazer o tema para vocês, eu gostaria de saber se tá, eu acho que tá tudo ok com o som, eu tô com o microfone, tá todo mundo me ouvindo, tá? Se não tiver, fala aí para mim, um, manda uma mensagem que tá com alguma dificuldade no som. Queria agradecer o apoio dos colaboradores, dos trabalhadores da casa, que estão sempre em prece por aqueles que necessitam, em prece para manter a vibração da casa espírita. Eu estou em casa, não estou no centro espírita, por motivos que todos sabem, né? Então, para cuidar da família, eu estou transmitindo aqui da minha casa. Então, se acontecer algum problema em relação à conexão, eu peço desculpas, eu retorno logo em seguida com a palestra, mas acredito que não vai acontecer não, tá certo? Então é uma alegria muito grande estar aqui, um grande abraço aos amigos do Centro Espírita Chico Xavier, aos amigos que aqui estão assistindo essa reflexão e dizer para vocês que eu estou com saudade, saudade dos abraços, saudade das conversas, dos diálogos, do passe, saudade de estar na nossa casa espírita ouvindo e refletindo e aprendendo, e isso faz falta. Vou dizer para vocês que faz muita falta, mas a gente vai passar por tudo isso. A gente tem certeza que tudo isso vai passar. Como disse Emmanuel, a mensagem de Maria para Chico, tudo passa. E isso também, com certeza, vai passar, tá? Então, eu queria convidá-los para oração inicial, uma vibração que saia do nosso lar, do nosso coração, para o nosso lar, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso planeta Terra, uma prece para todos, tá? E aquela prece que todos conhecem, todos sabem, que é o Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja e que a espiritualidade da nossa casa espírita esteja aqui presente nos lares de vocês, para que a gente possa ter um momento de reflexão, um momento de aprendizado
e dizer para vocês que cada vez que eu venho aqui falar, vocês podem ter certeza que é uma aprendizagem muito grande e vem a questão do esforço para melhora, o esforço para melhoria, não só para minha família, mas também para o meu entorno, em relação às pessoas que estão em volta de mim, não só em casa, como no trabalho, como aí na nossa comunidade, tá? O tema que eu trago para vocês hoje é um tema que ficou lá atrás, a gente teve um probleminha numa sexta-feira que a gente não conseguiu dar essa palestra, que era uma sequência do Evangelho, então ficou para o dia de hoje, que é para falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse item aí que ficou um pouquinho para trás, não é? Ele está lá no capítulo, está aqui no Evangelho, no capítulo 7, quando fala dos bem-aventurados os pobres de espírito. É o item 13, é o último item do capítulo. Então, ele vai falar sobre a missão desse homem inteligente na Terra. Quem é esse homem e por que que ele está aqui neste planeta, nesta orbe? Então, vem para trazer para a gente a inteligência como uma ferramenta para a nossa vida, né? É uma ferramenta, né, que traz, né, na nossa jornada evolutiva, é a nossa ferramenta, é o aparato que nos faz pensar, que nos faz caminhar, falar, está relacionada a essa ferramenta, o mecanismo para que a gente possa viver aí. Então, está relacionado à cognição, está relacionado a um avanço cognitivo, um avanço de inteligência, mas eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês, não só para aqueles que são bem providos da inteligência, como aqueles também que não o são. Então, eu vou trazer um paralelo com o que vem trazendo pesquisas de alguns teóricos, alguns pesquisadores na área da inteligência, sobre a inteligência, múltiplas inteligências, algumas teorias relacionadas a essa temática e fazer um enlace, fazer uma costura, vou costurar com a nossa doutrina, costurar com a doutrina espírita e trazer um pouquinho de ciência. Isso não deixa de ser ciência, a gente tem que lembrar sempre que a tríade do espiritismo está relacionada à religião, à filosofia e à ciência do espírito. O que difere a ciência de Kardec da ciência, né, da ciência propriamente dita, material, é que a ciência que Kardec traz é uma ciência que nos remete a reflexões espirituais. Então eu vou fazer esse entrelace na minha conversa, na minha fala, para a gente compreender alguns elementos materiais, alguns elementos relacionados a interações, a processos educativos, a processos de educação também do espírito. Então, a gente vê então essa inteligência como uma ferramenta para a gente se portar, se comportar, interagir no mundo. E quando a gente fala em inteligência, também nos remete nos remete uma palavrinha que é muito utilizada no meio acadêmico, que é conhecimento. Não é só no acadêmico não, né? A gente vai para a escola para quê? Para ter conhecimento, para aprender língua portuguesa, aprender matemática, aprender geografia, aprender história. E a gente começa a perceber que o conhecimento que a gente tem aqui, ele não é ilimitado, não. Ele ainda é limitado aos nossos olhos. A gente ainda não conhece tudo. Tanto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vou trazer só um trechinho do início da missão do homem inteligente na Terra. Só até o ponto final. Já daria uma fala de 2 horas para a gente falar só dessa frase aqui. Olha, não vos orgulheis do que sabeis. Opa, não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos. Ele usou bem de intensidade aqui.
bem estreitos no mundo em que habitais. Então, para a gente não se orgulhar daquilo que a gente sabe, não, a gente não sabe tudo. Não sabe tudo, não vamos ter orgulho daquilo que sei, dos meus títulos, das minhas faculdades, de tudo isso, porque o conhecimento tem limite. Vai chegar um ponto que a gente não conhece, a gente não vai conhecer. A gente está vivendo isso. Falei isso na palestra passada, que a ciência, hoje na área da saúde, ela chegou num limite de não conhecer o tal do vírus, né, do novo coronavírus. Então, a partir daquilo que ela já conhece, ela está buscando novos conhecimentos. Então, se chega sim no limite, a gente tem um limite, e à medida em que o homem vai evoluindo intelectualmente, a gente vai agregando mais conhecimento nessa existência, nas existências, na cultura, na literatura, na saúde, na ciência médica, na ciência educacional. Então a gente está aqui em constante aprendizagem. Então ele nos remete e fala assim: não vos orgulheis, mas seja humilde. Então ela traz também uma palavrinha aí que é muito difícil da gente praticar, que é a humildade. Você sabe, mas utilize esse seu saber de uma forma boa, mas não se vanglorie, você não precisa se exaltar por aquilo que sabe, mas utilize aquilo que sabe para o bem. E o que a gente sabe é apenas um pouquinho, é uma gota do oceano. E a gente sabe que à medida que a gente vai conhecendo, resolvendo os problemas, buscando soluções, a gente vai agregando muito mais conhecimento e vamos evoluindo intelectualmente, evoluindo a inteligência. Tanto que se a gente for ver a história do homem, vou falar de uma área mais evolutiva, nós sabemos que o nosso cérebro passou por uma evolução, que a própria organização do corpo humano passou por uma organização para que a gente possa utilizá-lo desta forma que ele é hoje, para as nossas condições e as nossas necessidades morais. Porque lá no Livro dos Espíritos, lá quando vai falar da lei de progresso, fala assim: para você evoluir moralmente, primeiro você precisa do intelecto, você precisa conhecer, você precisa viver, você precisa da inteligência. Então tem tem uma comparação com duas palavras aqui que o Livro dos Espíritos traz, lá nas perguntas 72, 73, 74, que vai falar sobre inteligência e instinto. Então, o homem passa de um momento mais instintivo, evoluindo, utilizando mais a razão, utilizando mais a inteligência. Então, ele vai fazer um paralelo que é de uma profundidade muito interessante e instigante. Por mais que pareça algo extremamente oposto, mas a gente vê que o ser humano ainda tem comportamentos que agem por instinto, que nem sempre a inteligência está tão evoluída assim, não é? Então, para a gente entender onde estamos hoje enquanto espíritos, nós precisamos ver lá também, lá no Livro dos Espíritos, que nos traz assim: nós passamos de espíritos simples e ignorantes para hoje, nessa faixa vibracional, para espíritos imperfeitos, espíritos ainda que estão sendo lapidados, espíritos ainda que têm muito moralmente para evoluir. Então a gente vê muitos espíritos que encarnaram no nosso planeta de uma inteligência muito grande, que é para dar aquele avanço intelectual, para que a gente possa correr atrás uma maratona para o nosso avanço moral. Agora você imagina chegar numa inteligência, porque se você for comparar a percepção para a época e a coragem do enfrentamento de Kardec no período em que ele viveu, para ele chegar às conclusões que chegou, é de um espírito de muita inteligência, de muito conhecimento, de muita bagagem, e fez um trabalho para o bem. E quando ele encarna, ele vem aqui com uma missão que ele podia declinar, ele podia não aceitar. E a gente sabia que a espiritualidade já tinha alguém já no banco
para caso Kardec declinasse, mas não foi o caso. Na verdade, ele usou toda a sua inteligência, desenvolveu um método científico da ciência do espírito para comprovar a existência da vida além túmulo, para provar que existe sim vida pós a morte, que é essa jornada que estamos vivendo aqui, ela tende ao infinito. Então ele vem com um método, ele testa, ele faz a organização das perguntas, ele pega um rol de perguntas, ele remete a uma sessão numa casa, em uma cidade, depois em outra cidade, as mesmas perguntas, ele faz uma costura e ele vê a incidência dessas informações de forma coerente e concisa. Interessantíssimo, porque ele vem para dar esse progresso, ele vem para tornar público de uma forma de abrir a nossa mente, abrir a nossa cabeça para entender o Evangelho do Cristo, que lá atrás, por meio de histórias, não estávamos ainda com o avanço intelectual, de inteligência para entender aquilo que ele veio nos trazer. E o Kardec, ele traz pela inteligência que teve a possibilidade de conhecimento maior do plano espiritual, da vida espiritual. E não posso deixar de falar também de um espírito, de uma inteligência existencial muito grande, que trouxe pela sua mediunidade uma vasta literatura na área espírita, que foi Chico Xavier, enquanto espírito encarnado, que veio aqui dar pra gente também aquele degrauzinho a mais para a nossa jornada evolutiva e para a gente conhecer um pouco mais daquilo que Kardec trouxe. Dentre outros espíritos, aí eu falei no meio espírita, mas a gente sabe que pessoas muito inteligentes, como passaram para sempre dar esse impulso aí, vamos pensar, olha lá atrás, até hoje, tenta-se entender Da Vinci, Michelangelo, as obras de Mozart, Beethoven, olha só quantos espíritos passaram para que a gente possa usufruir e aprender a partir daquilo que eles produziram aqui enquanto espíritos encarnados. Estão aí continuando sua jornada evolutiva, não sei se nessa orbe ou em outras, que a gente sabe da universalização dos espíritos, mas a questão é que eles estiveram aqui, eles deixaram o seu legado. E eu tive a curiosidade de buscar lá no Livro dos Espíritos o que se fala sobre inteligência. O que tem sobre inteligência no Livro dos Espíritos? Então eu busquei, tem várias, a pergunta número 1 já fala sobre a inteligência, a pergunta 24, a pergunta 72, a pergunta 73 e várias outras perguntas lá quando vai se falar sobre a lei do progresso. E tem a primeira pergunta, quando fala o que é Deus. Olha, uma pergunta dificílima, curta e difícil de se entender. E a resposta, ela é tão difícil de entender como sua pergunta, que fala: Deus é a inteligência suprema. Deus é inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Se fomos criados à sua imagem e semelhança, somos seres que tendem à inteligência relativa, a uma inteligência a partir das nossas vivências. Mas olha, não vou aprofundar tanto, que eu vou falar mais sobre essa questão da inteligência. Se o homem inteligente está aqui presente, a causa dele vem sim de Deus. O motivo dele estar aqui, o motivo de nós estarmos aqui e o motivo de nós sermos criados é a partir da sua imagem e semelhança, que é a causa primeira de todas as coisas. Então, logo lá na pergunta número 1, já se fala sobre a inteligência. Eu acho que ela resume tudo aí, não é? A pergunta número 1, acho que já ela vai trazer todo esse conhecimento aí para tentar entendê-la. Não temos ainda essa capacidade de compreensão.
E lá na pergunta 24, Kardec fala assim: o espírito é sinônimo de inteligência? É sinônimo? E os espíritos respondem que a inteligência é um atributo, ou seja, uma característica essencial do espírito. É uma característica inerente ao espírito. Olha só, vamos pensar lá na pergunta número 1. Se somos feitos, se Deus é inteligência suprema e fomos criados à sua imagem, né, e semelhança, então, se somos espíritos, a inteligência é uma característica daquilo que somos. Uns mais, outros menos, mas tudo depende da sua história, tudo depende não só da sua história hoje, mas pretérita também. Mas ele continua, os espíritos continuam e dizem assim: todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. Para a gente ainda a gente não tem a capacidade de entender e separar isso. Para a gente é a mesma coisa. Ele foi bem claro em relação a isso. E ele prossegue perguntando lá na pergunta 72, na 72 agora. De onde vem essa inteligência? Qual que é a fonte da inteligência? E os espíritos dizem, lá na pergunta 74 já, olha, primeiro eu falei a 24, agora lá na 74, já dissemos. A inteligência universal. Causa, o que é Deus? Inteligência suprema universal, não é? De todas as coisas. Inteligência universal é a causa e efeito, a lei de causa e efeito aí. E ele continua dizendo o seguinte, com outro questionamento, fazendo uma reflexão a mais sobre a resposta, e diz o seguinte: poder-se-ia dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila? Olha só, um pouquinho desse conhecimento e assimila, como toma e assimila o princípio da vida material? Então, um pouquinho do espiritual, um pouquinho do material. Aí os espíritos, eles são sábios, eles dizem assim, isso não é mais que uma comparação e que não é exata, não tem exatidão, porque a inteligência é sim uma faculdade própria de cada ser, então ela é relativa a cada um, ela é relativa às vivências e às oportunidades contextualizadas de cada um e se constitui na sua individualidade moral. De resto, como sabeis, continua aqui no Livro dos Espíritos, há coisas que não é dado ao homem penetrar. Olha que puxão de orelha pra gente, não é? Não é dado a gente penetrar e conhecer sobre isto neste momento. Aqui nesta orbe, nessa faixa vibracional, nessa dimensão em que estamos, ainda não é tudo que a gente tem capacidade e condições intelectas de conhecer. Vamos voltar no nosso evangelho. Primeiro Moisés com os 10 mandamentos, depois vem Jesus com a máxima do amor, a lei do amor, e vem a terceira revelação de Kardec, consciência, tentando nos explicar para que a gente tente compreender aquilo que Jesus veio trazer. Olha, agora é a hora, vamos tentar abrir um pouquinho, vamos tirar um pouquinho do véu. Não como Paulo lá, que foi de repente. A espiritualidade veio à tona para a gente ainda aos poucos. Né? Nós estamos ainda caminhando, tentando aprender dia após dia a ser espíritos melhores, pessoas melhores aqui neste mundo. E ele fala do instinto, que eu já falei um pouquinho lá atrás, né? Ele pergunta assim, o instinto é independente da inteligência? E ele vai falar que não. Então não é você deixa de ser instintivo, você deixa de agir por instinto. Ele fala que é uma espécie de inteligência mais primitiva. Então a gente passou por esse momento, não éramos simples e ignorantes e somos hoje espíritos imperfeitos. Alguma coisa a gente já conhece, algum avanço intelectual, de inteligência a gente já tem. Então, o instinto é uma inteligência que não é racional, não está
ligada à razão ainda. Então, a razão é aquele momento que você para e pensa, poxa, e se fosse da outra forma? Não é? Igual fala aqui no Evangelho, você dá a enxada pro trabalhador da terra, para ele arar a terra. Aquele momento em que ele escolhe, ele não sabe o que fazer com a enxada e ele lança a enxada contra outra pessoa, pode ser o instinto ou pode ser a escolha dele, né? E é por meio desse instinto que todos os seres provêm as necessidades. Olha só, eu tô com fome. Já vem né? Vem do seu organismo a fome. É orgânica. Pode estar relacionado ao instinto, né? Então, prosseguindo um pouco mais, a gente vê que a inteligência ela é necessária para que a gente tenha progresso, né? Quanto mais avanço, mais progresso a gente tem. E na dimensão que a gente vive hoje, se a gente for pegar as obras, eu citei Chico Xavier, ele psicografou vários livros falando como é o mundo espiritual, a vida, né, no mundo espiritual. Então tem a série de André Luiz, que eu gosto muito, estudo bastante, que é a vida no mundo espiritual. Ele traz pra gente uma descrição de como é na dimensão espiritual. Interessante que em alguns momentos fala assim, olha, esse aparelho é assim, mas ele se compara a tal coisa, mas não é tal coisa. Porque vocês ainda não têm capacidade de entender, capacidade de compreender aquilo que eu estou vendo aqui. Olha só, ele por diversas vezes coloca esse tipo de situação nas suas obras, não só nessas obras que eu me recordo quando eu era adolescente, envolvida no movimento espírita, na evangelização espírita. Eu peguei para ler as obras do Espírito de Patrícia. Foi aquele fervor quando veio Violetas na Janela, há muito tempo. Nossa, meu Deus, tem mais de 20 anos isso. Há um tempo atrás. E ela traz várias descrições e falando assim, olha, na Terra não tem isso, não é dessa forma. Não é desse jeito, não tem, o ser humano ainda não tem capacidade de compreender, de entender. Então ele traz para a gente alguns exemplos de que aqui que a gente vive é uma cópia meio distorcida, né? Uma desatualizada do plano espiritual, tanto que se a gente for ver, computadores eram descritos lá na década de 50, 60, da forma como são hoje. Então a gente vê que aqui ainda é uma cópia, né, desatualizada do mundo espiritual. E a gente vai tendo essas revelações tecnológicas, de convivência, de vivência, a partir da encarnação desses espíritos aqui no planeta Terra, quando se dá a oportunidade para eles mostrarem para que veio. Mostrarem para que veio. Tanto que aqui no Evangelho ele fala que a família propicia para que ele evolua, para que ele tenha condições. E se a família não é propícia, o meio pode prover isso para ele. Então, depende da história das pessoas. A gente consegue ver pessoas, a questão o espírito ser inteligente não está relacionada à condição econômica. Todos sabem, eu trabalho na área educacional, trabalho na periferia, gosto muito do que eu faço, da forma como eu vejo o ambiente em que eu trabalho. E quantas vezes vi crianças inteligentíssimas que moram na favela, em barracos, que o pai é analfabeto, que a mãe é analfabeta. Eu tive um caso uma vez de uma menina que era criada pela avó, e toda vez que a avó ia retirar alguma coisa na escola, a gente tinha que ter a almofadinha para ela bater o carimbo com o dedo. E a menina, inteligentíssima, uma inteligência acima da média. Para vocês terem noção, era uma criança de 5 anos que tinha plenas condições para acompanhar um terceiro, um quarto ano. Então, não é a condição econômica, mas a gente sabe que a história da pessoa estar ali, algum resgate, alguma busca, mas ela não vê essa condição econômica. Mas sabemos que a importância que tem, olha, a lei de sociedade do outro, da caridade, olha como tudo se entrelaça, tudo está junto, tudo vai se comunicando, tudo está nessa teia,
teia que a gente vive aqui. Então, olha só, essa menina, né, eu tenho casos na minha família de pessoas inteligentíssimas na minha família que vieram lá da roça, lá do sítio, da fazenda, que estudaram na escola da fazenda, que tinha condições econômicas, mas tinha o apoio da família. Olha que legal que é isso, que legal que é esse suporte, né? Então a gente vê aí a presença o tempo todo. E a ciência na área da inteligência nos traz algumas informações. Uma delas tem um autor que é o Howard Gardner, não sei se vocês já ouviram falar, ele tem a base no fato de uma abordagem única para a educação, né? Que, na verdade, o que ele pensa? Que a educação, da forma como que ela é trazida às pessoas, ela sempre deixa para trás aquele que não tem condições ou não olha para ele, né? E ele crê que os testes de coeficiente intelectual, os testes de QI, ele tem uma relevância totalmente limitada para a vida real do aluno. Então, nem sempre a métrica dele quantifica, significa aquilo que a pessoa realmente sabe e que aquilo que aquela pessoa realmente conhece. E para ele pode ter até 8 tipos diferentes de inteligência que ela se aplica a diversas áreas. Então, olha só que interessante que ele traz isso para a gente entender e compreender os processos aí de interação, de evolução, não só evolução material, como a gente sabe que a matéria é processo que o espírito precisa passar, mas a gente precisa desses conhecimentos para a gente ajudar outras pessoas. Olha só quantos tipos de inteligência que o Gardner traz para a gente. Olha, ele traz uma inteligência que é espacial, visual, que a pessoa tem a capacidade de compreender imagens, produções gráficas, ela bate o olho, ela, é isso, né? Inteligência verbo-linguística, a partir da análise de informações, produção de trabalhos que envolvem linguagem. Olha, a inteligência interpessoal, que a pessoa consegue reconhecer. Olha que lindo isso. A pessoa tem uma inteligência interpessoal, ela pode reconhecer, entender sentimento, motivações, as intenções das outras pessoas. Ai, será que não tá ligado isso ao espírito também? Eu não sei, vamos pensar depois, não é? Intrapessoal, olha só, intrapessoal, conhecer a si mesmo. Olha que inteligência, acho que tá entrando mais no meio de inteligência até emocional, né? Conhecer a si mesmo, conhecer os seus sentimentos, os seus desejos e personalidade. Olha só que legal. Naturalista. Inteligência naturalista, que tem a possibilidade de identificar e distinguir diferentes tipos de plantas, animais, fenômenos, natureza. Olha, inteligência corporal sinestésica. Olha que interessante esse tipo de inteligência, que a pessoa é capaz de coordenar, utilizar seu próprio corpo para criar e resolver problemas. Olha os jogadores de futebol que estão em excelência, em outros patamares aí, nadadores, né? Tem uma inteligência corporal muito grande, inteligência musical, não são todas as pessoas que têm, né? Que produzir e compreender sons e tipos de sons diferentes, inteligência lógico-matemática, que é o desenvolvimento, bate o olho, ó, essa equação dá tanto, a raiz quadrada de 1.390.000 dá tanto, olha só que legal, desenvolvimento de equações, realizar cálculos, problemas, resolver problemas, olha onde chega a ciência. A ciência chega e diz assim, olha, não existe só um tipo de inteligência, não é o inteligente ou aquele que não é inteligente. Existem várias inteligências e nós precisamos olhar o indivíduo e ver qual é a inteligência que ele tem. Qual é o tipo de inteligência que ele tem? Olha só que legal. Então a pessoa ela não é boa em tudo. Vocês já ouviram falar das crianças, os pequenos gênios, os superdotados, as pessoas com altas habilidades? Então, elas não são boas em tudo. Elas podem ter uma ou mais, ou duas ou três inteligências associadas, ou possibilidades de aprendizagem acima da média associada. Isso é ciência? Isso é comprovado? Então, tem um outro pesquisador na área também da inteligência que ele
se estende a uma vasta pesquisa na área da superdotação, das altas habilidades, que é o Renzulli. E ele traz para a gente uma teoria que chama a teoria dos 3 anéis, que ele apresenta um conceito centrado mais na atuação da potencialidade da pessoa, que se sustenta no modelo que é assim, olha, a pessoa, ela gosta de desenho, ela é boa em desenhar, né? Então, ele vai estar relacionado à habilidade acima da média no desenho. Então, você vê uma criança de 5 anos tendo uma habilidade de desenho de criança de 12, o compromisso, que é a motivação dela estar ali envolvida, e uma criatividade extremamente elevada. Então, quando tem uma combinação desses 3 fatores, essa pessoa ela tem uma inteligência acima da média. Então, eu trouxe um pouquinho de algumas informações para vocês do que a ciência na área da psicologia, da educação, vem trazendo para a gente entender e compreender essa dinâmica da relação de mundo, né? E ver o quanto os nossos processos, até educativos, porque a criança que está ali na escola ela é um espírito também, não é? Em evolução. E entender que ali a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente conhece no meio material para que a gente possa ter o desenvolvimento moral. E a Organização Mundial da Saúde, ela traz para a gente uma informação de que de 3 a 5% da população mundial pode ter uma inteligência acima da média. São pessoas que podem ter altas habilidades ou superdotação. Falei daquele binário. A gente tem na outra ponta aqueles que possuem uma deficiência intelectual, uma deficiência no campo cognitivo, né? Que ela pode ser desprovida de uma capacidade, de uma condição orgânica para que ela possa desenvolver a inteligência. Mas a gente sabe que dentro da abordagem espiritual existe um motivo, a causa e efeito, não é? Do porquê das situações, para aquela condição em determinada encarnação. Aquele espírito, ele pode ser um espírito de uma inteligência muito grande, né? Eu, enquanto professora de educação infantil, sempre olhava os meus alunos, hoje não estou mais na sala de aula, olha, imagina o caminho espiritual que essa criança teve para chegar até aqui, pode ser lá na frente uma pessoa que vai trazer para a gente a descoberta do câncer, da cura para o câncer, a descoberta para a cura de alguma condição ainda não encontrada. Eu sempre pensei nessas coisas, assim, uma loucura. Vocês já ouviram falar na síndrome de Savant, o savantismo, né? Que é aquele distúrbio psíquico, né? No qual que a pessoa tem uma grande habilidade intelectual, mas ela é aliada também a uma habilidade, a um déficit de inteligência. Então, a pessoa, ela centra num determinado foco, que ela tem um hiperfoco, e ela centra naquela situação, ou em cálculo, ou em desenho, ou espacial, dentro daquelas inteligências que eu passei, só que ela não tem a capacidade de colocar uma blusa, de abotoar uma calça, de colocar um tênis. Então, a gente chama de savantismo, que é a síndrome de Savant, que acomete dentro das pessoas no espectro autista em cada 10, uma pessoa com transtorno de espectro autista pode ter o savantismo. É diferente da síndrome de Asperger, tá? Não é a mesma coisa. Entra numa outra discussão. Um exemplo que eu trouxe do Leslie Lenk, que é um menino de 14 anos, que tocou com perfeição o concerto número 1 para piano do Tchaikovsky, depois de ouvi-lo pela primeira vez, enquanto escutava um filme na televisão. E ele jamais tinha ido para uma aula de piano. Ele é cego, mentalmente incapacitado e, acima de tudo, tem paralisia cerebral. Então, é um exemplo de savantismo para a gente ver que o inteligente não é aquele que é bom em tudo, que é melhor em tudo e que a lei de causa e efeito ela impera nas encarnações. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento no ser humano. É isso que eu quero trazer para vocês com todas essas reflexões. Não existe o mais inteligente e o menos inteligente. Existe um ser humano que está caminhando, que está conhecendo, que está evoluindo, que está desenvolvendo suas condições psíquicas, que está desenvolvendo suas condições intelectuais, cognitivas, dentro dessa matéria para a libertação do espírito. A libertação
espiritual dentro dessa dimensão. Então a gente sair daquele olhar normalizante, normalizador e ver que cada história vivida durante as encarnações cria a nossa faixa vibracional e a nossa faixa, o nosso karma, a causa e efeito, né? Várias linhas espiritualistas trazem, né, várias reflexões sobre o karma, causa e efeito. E a gente precisa desse processo. A gente precisa desse processo de conhecimento também da matéria, dentro da matéria. A matéria para a gente, eu tenho dito em várias, a gente tem que se livrar dela, mas a gente precisa dela para essa libertação do espírito, né? E a gente é um ser único que vive não só para a gente, mas para o coletivo, galgando, né, uma evolução espiritual. E o homem, e aí eu me pergunto, né, em relação a isso, o que o homem, a humanidade, tem feito com o conhecimento, não só espiritual, porque a gente tem uma série no Netflix que é Conhecendo Deus, com Morgan Freeman, que é excelente, que ele faz uma conversa dentro das religiões sobre o que é Deus, e a gente sabe, né, que é a causa primeira, inteligência suprema. O que nós temos feito? O que o ser humano tem feito, né, em relação ao conhecimento, à utilização da inteligência, não só, né, o material como o espiritual, né? Se a gente precisa da matéria para a evolução, também a gente precisa usufruir desse conhecimento material para vencer, né, as nossas tendências, as nossas inclinações. E o conhecimento que a gente vai acumulando, tanto o conhecimento material, de materialidade, como o imaterial, o que eu estou querendo dizer aqui, não, a gente sabe que a matéria, isso que a gente vive é matéria, mas eu estou falando do conhecimento do porquê que existe um livro e por que existe a leitura. A leitura é imaterial, é um conhecimento, né? O ser letrado é imaterial. O livro, a invenção livro já é material. Então, o que esse conhecimento acumulado pelas gerações, né? Tanto esse conhecimento, então, material como imaterial, científico, ele é passado, assim, de geração para geração. O que a gente tem feito com ele? O que a gente tem organizado em relação a isso, né? Se a gente passa sempre por testes, diálogos, aulas, provas, estamos em constante aprendizado. O que o ser humano tem feito em relação a isso? E voltando lá para o Livro dos Espíritos, lá na questão 779 e 780, ela fala assim, a 779. O homem possui em si a força do progresso, de progredir. Acho que vai respondendo as minhas questões, as questões que eu fiz ali, ó. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento. O homem, ele vem com a resposta, se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. E ele já falou isso lá na pergunta 72, 73. E da mesma forma, é então que os mais avançados, aqueles que são mais inteligentes, ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Olha o que o homem tem feito com esse conhecimento. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a pergunta. E ele diz o seguinte: é sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Então, ele não caminha junto linearmente, mas ele vai à frente. O progresso intelectual ele está à frente e ele vai trazer o progresso moral. Eu acho que a gente está vivendo isso hoje, não estamos? Estamos vivendo na prática essa condição aqui, não é? Então, a gente está precisando, né, parar, pensar, refletir. Olha, eu tô aqui, eu tenho alimento na minha casa, eu tenho uma casa, eu tenho condições, mas eu tenho pessoas que não têm. Aí eu vou agir, eu busco lá dentro de mim uma força que se chama amor, caridade, essa força que nos move, porque a nossa evolução tende a isso.
tende à caridade, a lei maior, a lei do amor e da caridade. E ele continua com a pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Mas como que pode acontecer isso? E os espíritos respondem: fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais tu conheces, quanto mais tu sabes, mais será a sua cobrança, mais será a sua responsabilidade frente àquilo que sabes. Por isso que eu falo, estudo muito essa área da inteligência e eu sempre tenho esta fala. Se eu tenho um filho que tem uma inteligência acima da média, a minha responsabilidade é muito grande, porque eu tenho 2 caminhos para oferecer para ele, para mostrar para ele, mas a gente sabe que o livre-arbítrio ali, ele impera, que é tanto do lado do bem, como o lado do mal, mas a escolha é dele, mas a obrigação que a gente tem é de conduzir, de mostrar. E sabemos que os inteligentes não fazem só o bem, tem também os inteligentes para o mal, que agem com a sua inteligência, maquinando situações para se envaidecer, para passar por cima do outro, para prejudicar. E a gente sabe que isso acontece no nosso dia a dia. E ele continua aqui, ó. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Olha, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido. Eles podem mesmo servir-se de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são 2, olha que ele coloca que bonito, forças que não se equilibram senão com o tempo. O mundo não é o que é de repente. O mundo é o que é a partir desse passo a passo que os espíritos colocam aqui pra gente. Esse caminho, ora vem aquele espírito para nos ajudar, mas a gente tem o livre-arbítrio e tem a possibilidade de focar, de olhar e ver, analisar. São condições do intelecto, do avanço da inteligência aí. E finalizando essa minha fala, eu volto aqui para os questionamentos, né? Porque isso traz para a gente, o que o livro dos espíritos traz nessas 2 perguntas, um sinal de alerta, ó. Será que é uma tomada de consciência que a gente está vivendo aí para a humanidade, né? Que é essa construção de uma inteligência que eu falei um pouquinho lá atrás, que é emocional. Ser inteligente emocionalmente, olha só, conhecer a si. Para que a gente não pode esquecer dessa máxima. É uma máxima, vamos tentar colocar isso no nosso dia a dia, né? Conhece-te a ti mesmo. Olha só que legal, e está relacionado à inteligência, sim, emocional, das emoções, de compreensão, que leva às minhas ações, né? Que a gente não se perca pela inteligência nas sombras do orgulho, nas sombras da vaidade, frente a esse mundo aí com diversas coisas para serem descobertas. Tem muita coisa para a gente conhecer ainda, né? O que a gente tem visto aí, né? O que a humanidade ela tem feito até com o conhecimento científico, com a ciência? Será que tem valorizado a ciência propriamente dita? Porque a gente precisa dela, já pontuei bastante aqui com vocês, né? Qual é o valor que a sociedade tem dado a esses processos cognitivos de inteligência? Né? Qual que é o valor que a sociedade que a gente vive aí tem dado no ser, na pessoa? Qual é o valor que ela tem dado, né? E voltando aqui para nessa entrelace aí, nessa costura
que eu fiz com ciência educacional da psicologia, na educação, o Livro dos Espíritos, eu volto aqui para o Evangelho para terminar essa reflexão, que ele diz assim: a inteligência é rica de méritos para o futuro. Isso quem trouxe para a gente foi o espírito Ferdinando, que é um espírito protetor no ano de 1862. Essa comunicação veio. Então, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer a humanidade avançar. Parece que é um puxão de orelha na gente, né? Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo. Nossa! 1862, não, 2020? 2020 que estamos, de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Então eu fico com esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para finalizar a minha fala sobre a missão do homem inteligente na Terra, que é, acima de tudo, progredir, avançar, evoluir, pautados no Evangelho, no conhecimento. E a gente não pode esquecer também que as interpretações do Evangelho vão de acordo com o nível intelectual da pessoa que lê. Por isso que é sempre importante aquele que tem um passinho a mais, olha o passo a passo. Aquele que está um pouquinho a mais, ele vai trazer aquele que tem um pouquinho menos. É importantíssimo essa dinâmica. E essa dinâmica aí, se chama não só empatia, mas amor ao próximo, caridade. Isso, acima de tudo, é o que move esse mundo, é o que move as nossas relações, é o que move a nossa evolução aí. Eu espero aqui que com essa reflexão eu possa ter trazido algum esclarecimento. Vou ainda me aprofundar mais nessa temática, porque é algo muito intrigante e de muita importância para as nossas relações humanas, tá certo? Eu queria convidar a todos agora para fazer uma prece, para a gente se conectar com o Altíssimo, pedindo proteção, pedindo clareza, iluminação na ciência, iluminação desses homens dotados de grande inteligência, para que possam encontrar as respostas que tanto estamos precisando nesse momento. E a gente sabe que a espiritualidade já está agindo ali, né? Já está com a sua mão totalmente caridosa, trazendo para a gente as respostas necessárias e que a gente possa sair muito mais fortalecidos e que a gente não esqueça tudo isso que estamos passando, que isso não fique no passado e que isso sirva de aprendizado para a gente, que a gente possa se esforçar cada dia mais para sermos bons para o mundo, né? Se Jesus veio ao mundo para ser luz, por que a gente não pega essa luz, abraça essa luz e vá ao encontro do Pai? Que sejamos felizes nas palavras, que sejamos felizes nas ações, mas uma felicidade com consciência, aquela felicidade que a gente sabe que é tranquila, não é aquela felicidade que vai passar por cima do outro. A gente precisa de luz no mundo, vamos iluminar o nosso mundo. Um abraço, um beijo para todos vocês, que Deus abençoe a família, a casa de vocês, o coração, todo mundo, e que assim seja sempre. Beijos, tchau!